caminho por entre o que restou dos antigos prédios do Curtume, o pensamento me leva para longe, nas asas do tempo, e as lembranças vão me invadindo suavemente. O jovem passante que hoje vem distraído mal pode imaginar o que no passado abrigaram estas velhas construções abandonadas, agora imersas no silêncio, circundadas apenas pela recordação de todos aqueles que, ao longo dos anos, aqui foram construindo suas vidas e deixando um pouco de si. Por mais de 70 anos, este lugar foi o orgulho de Guaporé. Um universo dinâmico e pujante, movimentado por milhares de vidas, gerações de famílias guaporenses que dele dependiam e ao seu redor se desenvolviam. Em meio à dança incessante dos enormes fulões da curtição, do calor das caldeiras, em torno das máquinas e do cheiro de tinta do setor de tingição, dos couros, cuidadosamente embalados e armazenados na expedição, no ritmo cadenciado da batida das máquinas de escrever do escritório. Ainda ouço o som do apito, anunciando o início e o findar de cada jornada de trabalho. E com ele, as vozes, as cores, os rostos, os rumores, a pulsante energia daquelas pessoas que, com sua dedicação e seu trabalho, foram escrevendo a história do Curtume. Foram tantos os seus protagonistas. Seu Andreguete e a filha Nancy, seu Cassanelli da cooperativa, seu Elias e a Ivori da expedição, Dona Gertrudes Prestes, seu Romualdo Dalmas, seu Honorato Toniolo, seu Giacomo Marrone, seu Érico, seu Nelson Frison, seu Migliorini, Romeu Lunardi, os Maculan, os Taverna, os Tomazetto, os Genari, os Marca, os irmãos Predebon e tantos, tantos outros. Há vozes que ainda podem ser ouvidas entre essas paredes tristes, testemunho indelével da memória de Guaporé. Vozes que contam uma história de coragem e de fé, no trabalho e no futuro. Uma história que é preciso relembrar. Foi numa linda manhã de janeiro de 1913, na flor da minha mocidade, quando, cheio o espírito das mais rosas esperanças, cheguei pela primeira vez nesse lindo recanto de Guaporé, que logo atraiu minha simpatia pela semelhança com o longínquo berço itálico onde nasci. Foi com essas palavras que Carlo Termignoni descreveu o que sentiu ao pisar pela primeira vez o solo de Guaporé, cidade na qual fundaria o Curtume guaporense. O seu Carlos veio para o Brasil em 1912, contratado pelo governo do estado para ser professor de zootecnia e laticínios no Instituto Borges de Medeiros, atualmente Universidade de Agronomia, Faculdade de Agronomia da URGS. Ele tinha apenas 23 anos, era recém-formado. Tinha recebido 2 propostas, uma para ir para a Argentina e outra para o Brasil. Ele optou por vir para o Brasil. Ficou 4 anos lecionando. Nesse período, ele ia para Bento Gonçalves, onde ele tinha um amigo, Horácio Mônaco, que era italiano também. O seu Carlos, como tinha um problema de pele, ele precisava andar a cavalo, precisava banhar sol. Então ele saía a cavalo e ficava andando. E numa dessas ele chegou a Guaporé. Aí ele viu uma pequena fabriqueta de queijo. E se interessou, porque era o que ele entendia, né? Entrou para ver como é que fabricavam o queijo, se interessou e resolveu começar a fazer essa fabricação de queijos.
Lembrou do Silvio Corbetta, que era um italiano também que morava em Caxias do Sul e que também era técnico em laticínios. Convidou para ser sócio. O Corbetta aceitou prontamente. Em pouco tempo, o jovem Termignoni tornou-se elemento de destaque no grupo de técnicos italianos pela sua competência, que nas primeiras décadas do século passado contribuíram para o desenvolvimento da indústria nacional. Desenvolveu cerca de 30 pequenas fábricas de laticínios localizadas ao longo da estrada que liga Guaporé a Passo Fundo, por onde a produção de queijos era escoada para os mercados consumidores do estado e de trem até São Paulo. Essa atividade foi abandonada mais tarde por falta de matéria-prima e pela precariedade do transporte. Carlo Termignoni passou a dedicar-se então à indústria do couro, que parecia mais produtiva, apesar de seus poucos conhecimentos na época. No começo, quando o seu Carlos, digamos, falavam que ia botar o curtume, a gente ficava contente, né? Porque eu não sei qual é a data que foi feita a fundação do curtume, mas é bem antigo, né? É que o tempo do seu Carlos Termignoni é o mesmo tempo do meu avô, que trouxe as joias para Guaporé. Então, ali a gente ficou feliz vendo que Guaporé tinha um dos maiores curtumes da América do Sul, né? A gente gostaria que o curtume estivesse trabalhando até hoje, né? Numa dessas vindas com as fábricas de queijo, ele viu um galpão e onde tinha couros. Ele foi verificar o que estava fazendo e viu que era uma curtição de couros. Era um Mombelli que estava trabalhando com aquilo. Era uma pequena fabriqueta. Ele se interessou, quis saber como é que funcionava e achou interessante continuar com aquilo. Falou com o Mombelli se ele aceitava como sócio. Ele e o Corbetta. O Mombelli aceitou. Foi ali a origem do curtume guaporense. Começou nesse pequeno galpãozinho da curtição de couro a uma grande indústria conceituada nacionalmente. Foi em fevereiro de 1919. Foi criado oficialmente o curtume guaporense. Fazia chinelo, fazia sola, trabalhava com de carneiro. Não, porco foi depois. Foi depois, quando a ovelha começou a se caçar, então começou a trabalhar com couro de porco. No mesmo ano de fundação do curtume, em 19 de fevereiro, Carlo Termignoni casou com Joana Rossi, argentina de Mendoza, cunhada de seu amigo Horácio Mônaco, sócio proprietário da empresa Vinhos Único de Bento Gonçalves. Seu Nairo, o que significou o curtume para o desenvolvimento de Guaporé? Tudo, porque era a única indústria que tinha aquilo. Nós tínhamos a Bia aí, mas com pouca gente. Porque praticamente o que sustentou o Guaporé foi o curtume. Era tudo, né, para as pessoas, porque eles trabalhavam aí, então eles tiravam o sustento das famílias, porque se não tinha o curtume, tinha o Pascoal, o Sebem, fábrica de joia, e era isso aí, não tinha outra coisa. Particularmente para Guaporé, naquela época, era o curtume, que tinha o frigorífico, mas não tinha a quantidade de empregados que tinha o curtume. Era 600, mas não era 600 pessoas. Curtume era um dos maiores do Brasil. Eu trabalhava na medição, se dizia medição naqueles anos lá, né? Onde que tinha todas as máquinas de ilustrar, máquina de estampar, máquina de medir. Então o couro, nós trabalhávamos no fim do couro, quando ficava pronto. Então a gente induziava, vinha a máquina de medir, induziava e se botava o romaneio, tudo amarradinho, tudo pronto. Vinha o Tito, minha Nossa Senhora, ele fazia assim com os couros. E isso estava bom. Eu estava muito bom, ele ia lá na tingição. Naquela época, quando eu comecei a trabalhar, que eu fui convidado, e tu não quer ser secretário
lá no costume, seria aprendiz, né? Então a gente se sentava ao lado de um experiente e ficava olhando o que ele fazia. E olhando, olhando, olhando. Quando tinha um trabalhinho assim fácil, que esse senhor achava que o menino podia fazer, ele entregava. Então o menino fazia. E com isso o tempo ia passando e a gente ia aprendendo, ia depois fazendo um serviço mais difícil. Mas eu me lembro que eu trabalhei mais de um ano do lado do, vou dizer, o professor, meu instrutor. Bom, eu comecei a trabalhar aos 14 anos, só fui fichado em 58, com 16 anos, eu sempre trabalhei no Curtume. Depois, sim, saí, trabalhei em outras firmas de Guaporé, mas praticamente a minha vida foi dentro do Curtume. A maior atividade que eu exerci no Curtume é chefe da expedição, só a parte de vendas. Eu viajei também, em tempo do Termignoni, eles me mandaram para a Itália, também atrás de maquinário e venda. Fiquei 3 meses na Itália. Depois tive que voltar porque eu não tinha feito serviço militar. 30 anos. Com que idade a senhora começou a trabalhar? Com 14 anos. E comecei em 51 até 81. Assim, né? Então eu trabalhei 2 anos na chinelaria, depois fui no acabamento, 1 ano, depois me passaram no escritório. No escritório trabalhei 27 anos. E grande parte do pessoal que trabalhava no escritório só tinha até a 5ª série. Tinha a Bidio Romarosa, a irmã dela, tinha muita gente que trabalhava. Só assim, depois, com o decorrer dos anos, então o pessoal já tinha ginásio, o comércio. Eu gostava muito do meu serviço. Quando eu me aposentei, eu levei assim mais de ano para mim me desligar, porque aquilo para mim me marcou muito. Eu vim para Guaporé com 11 anos, em 1943. Só que antes de começar a trabalhar na fábrica de calçados, eu ia ajudar meu irmão mais velho a fazer limpeza sábado de tarde, quando parava ao meio-dia o curtume. Sábado de tarde nós ia fazer limpeza chamavam de surradeira, máquina de descarnar o couro, né? Tirar aquela graxa. E com um carrinho de mão nós levamos lá próximo ao açude, lá naqueles eucaliptos, que está lá até hoje. Aí esse rapaz, Miguel, alemão, não me lembro o sobrenome dele, passou lá em casa e disse: "Tu não quer ir trabalhar na fábrica de calçado lá no Termignoni?" Aí eu disse: eu vou. Falei com meus pais, eles concordaram e eu fui trabalhar na chinelaria com 11 anos. Trabalhei uns 10, 12 anos lá dentro do curtume, depois passei no transporte, que foi onde comecei a transportar mercadoria, né? E buscar caminhão que não vinha na serra, ajudei a descarregar, carregar, e tudo isso eu fiz no curtume, classificar sempre o couro. 5 anos após sua fundação, o Curtume, sob a denominação Corbetta, Termignoni e Companhia, já figurava entre os mais importantes estabelecimentos de Guaporé. Posteriormente, se ligou ao Curtume Caxiense sobre a razão social Termignoni e Companhia. Em 1926, os irmãos Corbetta se retiraram da empresa, tendo a razão social do Curtume sofrido diversas alterações desde então, em consequência de novas formações societárias de Carlo Termignoni. Primeiramente com Giovanni Trúculo e após com Primo Vacchi e outros. Em 1946, passou a denominar-se S.A. Carlo Termignoni de Couros e Derivados, até sua venda para o Grupo Berger em 1975. Nós chegamos a Guaporé no ano 1970, onde eu, engenheiro Walter Hagen, acompanhando com a minha esposa Sigrid e o meu filho Götz, para começar a trabalhar no Curtume Termignoni, onde foi contratado pelo senhor Elio Termignoni, onde eu conheci ao Pepe, Aldo e ao Tito e, obviamente, ao senhor Romeo Lunardi, que era o gerente do Curtume. Naquela época, o Curtume tinha muitos problemas de capital.
mas nós lançamos novos produtos como couros para estofamento no mercado com grande sucesso. Eram couros conceituados nacionalmente. O Curtume tinha uma filial em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Recife. E esses couros iam até para os Estados Unidos e depois para a Europa, mais tarde para a Europa. Eram muito conceituados porque eram couros de qualidade. Eu fui nomeado diretor técnico da empresa em 1971. Em 1976, entrou o Grupo Berger como capital para apoiar a empresa Termignone. Devido às diferenças na filosofia do Grupo Berger, eu tive que deixar a empresa em Brasil, já que eu tive uma oferta para trabalhar no México. Em 1983, eu visitei Guaporé novamente e encontrou o costume funcionando bem e me deixou muito feliz. Infelizmente, todos sabemos o que aconteceu com o costume de Spot, e não somente com o costume Termignone, com uma grande quantidade de costumes no Rio Grande do Sul, tudo fechar as portas. No começo fazia serviços gerais. Depois, com o tempo, comecei a ser chefe de seção e aí fui indo. Depois trabalhei em laboratório fazendo tintas. Então eu fazia tudo o que foi serviço de curtume. Tudo fazia, menos que no caleiro, por exemplo, lá era trinchadeiras, era máquinas de dividir. Aí tinha os caras mais experientes. Mas eu sempre passava por lá também para ver como é que estava isto, como é que estava aquilo, como é que andava o serviço, se precisava gente para ajudar, se não precisava. Às vezes tirava daquela sessão botão de precisava. Mas dizer, para ficar 30 anos no curtume, né? Sempre gostei de trabalhar no curtume. Outros empreendimentos seriam impulsionados por Carlo Termignone, como a fabricação de correias de transmissão, de couros técnicos para indústrias têxteis, de couros para vestuário, luvas, malas, chinelos e outros artigos, vendidos para as principais praças do país e exportados para os Estados Unidos. Fundou ainda, em Porto Alegre, a Barraca Porto Alegrense e, em 1930, a fábrica de calçados Super, tendo sido esta última destruída por um incêndio em 1950. A energia elétrica chegaria a Guaporé somente em 1929, mudando por inteiro a vida da cidade e fazendo desaparecer aos poucos os tempos da cidade ruralista, sob o impulso da pujante indústria que crescia ano a ano e dos incentivos municipais para a urbanização da cidade. Na entrada eu fui trabalhar na Sola, lá. Na Sola, não sei quanto tempo foi, né? E depois, com a Sola, o serviço que dá a Sola, tem que curtir os couros, botar, preparando, mas tem muitas etapas até ficar pronto. Tinha 40 esfolão que eu contei mais ou menos, entre pequeno e grande. Porque tinha um laboratório onde que eles curtiam 100 gramas de couro, até acertar a curtição. Então, depois que estava certo, eles então iam multiplicando, né? Então, ali o couro entrava no salgador. Aí a gente tinha que pegar, recortar os pedaços mais ruins, né? Classificar eles. Uhum. Depois ia para o caleiro. Sim. Do caleiro ia para o que era exatamente? Onde que é? Pelagem. Onde pelava o couro. Então o couro saía lisinho, né? E um couro fininho assim, ele vinha grosso. Então passava nas máquinas para dividir, né? Uhum. Depois que dividi, ia para o solão de novo, outro tipo de curtição, né? Os últimos que eu fiz. Tu lembra quanto tempo faz? Faz 20 anos. Faz 20 anos? 20 anos que eu fiz, os últimos 3. Mas depois tem mais 40 lá. É tudo assim, né? Correia, no folão lá, é o motor,
ligava a chave, o motor funcionava aí, isto tocava o fulão. Tudo podre, essas coisas. E tem 140 dessas aqui. É tudo curtume, está tudo pandaré. E aqui em cima, tudo onde nós fazíamos a sola. Sim, sola do sapato. A sola do sapato era tudo aqui em cima, mas agora levou embora todo o telhado, não tem mais nada. Tinha o cilindro, onde pressava a sola, o cilindro pesava 10.000 quilos, mas ficava a sola que nem um vidro. O nome, a referência do couro. E daí do laboratório para a produção, ó. Tem toda essa assinatura, não sei de quem fez. Esse livro eu tinha na carpintaria, tinha que tomar nota, tudo que eu fazia, a hora de cada um, tudo fim tomar nota, quanta madeira, que tipo da madeira, o que custava a madeira, tudo, a hora de fazer um serviço, quantas horas, e ao fim do mês então vinha pegar todas as notas para levar no escritório. Eles trabalhavam com couro de gado, de porco, de ovelha. O couro de ovelha eles faziam para vestuário, o couro de porco preparava uma camurça para vestuário. E o gado, então, assim, dividiam em duas partes, a parte de baixo era forro de calçado e a de cima para vestuário, calçado, assim. Tinha a Nancy Andreghetti, que trabalhava no escritório. E no dia de pagamento, ela com o pessoal do escritório, que entregava o envelope. Todos iam para casa com dinheiro. Nair, parece que quando a senhora era solteira, os pagamentos não eram feitos diretamente para a senhora, ou eram? Para mim, sim. Não era, não. Tudo dentro do envelope do meu pai. Eles davam para o pai. Dentro, quando era o VAC, o tempo do VAC, tudo dentro. Se o meu pai queria, dava para nós. E se não queria, não dava. Conforme era o gasto da casa. Então, mas a minha mãe, nós tinha uma loja, então a minha mãe ia ela fazer compra. Comprava os vestidos, a roupa nossa toda. Então o pagamento era a dinheiro, né? Então a Nancy ia no banco pegar o dinheiro. Então ele botava as horas, quanto ganhava e botava uma fitinha no envelope, ele preparava esse envelope. Então a Nancy assim, ela contava o dinheiro, o moço conferia e passava para mim, eu botava nos envelopes, nós tínhamos uma caixa grande assim, botava 3 fileiros, 4 de dinheiro com esse envelope, tinha 2 alças, a gente enchia aquele caixão, né? E então a gente ia nas sessões. Um pegava uma alça, outro pegava na outra, com a folha de pagamento, pagava nas sessões e pagava o pessoal assim. Os últimos anos, depois mudou. Mas era muito bom, né? 2 irmãs trabalhavam aqui. Então, o seu pai começou trabalhando no curtume. O marido? O marido era chefe de seção. E meus irmãos também trabalhavam na chinelaria. Dona Gertrudes, o seu pai trabalhou também no curtume? Sim, ele trabalhou aí no almoxarifado, era ele que cuidava do almoxarifado, tinha mais 2 senhores que trabalhavam com ele, ele se aposentou ali dentro do almoxarifado. A minha família, do meu pai e os meus irmãos, 5 irmãos e 5 irmãs, todas trabalhavam no curtume Carlos de Brugnoli. Com o crescimento da indústria, formou-se o bairro chamado popularmente de Borgo, o qual vivia em função do curtume, que dava trabalho aos seus moradores. O Borgo era formado por dezenas de casas populares, algumas inclusive construídas pela própria empresa. Era importante, sim, porque todas as famílias da redondeza trabalhavam aqui. Essa parte aqui de atrás, que tem todas aquelas casas, era tudo gente que trabalhava aqui. Tudo. Muito bonito, muito bom, viu? Eu sei que o curtume tinha 30 casinhas de aluguel para os operários, né? 30. Umas ali perto, para baixo da Paquetá, ali, aí mais para cima, no 1º de maio, e o resto no redor, assim.
Acho para acomodar os operários mais perto, né? Só que lá eles tinham a sanitária lá no meio do lote, né? Era feito de madeira, né? De madeira, então nós tínhamos que fazer, eles queriam dentro de casa, então nós fazia uma sanitária dentro de casa, de alvenaria, né? Fazia bem de acordo, né? Senão era tudo no lote, assim, com chuva ou de noite, tinha que pegar uma lâmpada para brilhar, né? Você vê como que é, né? Tinha umas casas bem melhor, depois tinha outras mais inferior, né? Foi o começo do bairro, né? Lá tinha, na parte principal, tinha a via de saída de Guaporé, passava na frente do Curtume. E, naturalmente, ali, então, tinha a fábrica de erva dos Mochilim, tinha um salão de festa, onde que muitas vezes eu fui lá, salão de festa na frente, né? Na época de carnaval e dessas coisas todas, né? E ali perto também morava uma família tradicional, que sempre atendeu, inclusive, aos funcionários do Curtume, que se chamava Tramontina. Uma vez estava eu, o Oreste Franco, o Jerônimo Borges, que era um capataz do Salgador, tinha mais outro, né? O peão dele também, é Pedro Severo. E veio um vendaval assim, tem essas portas de correia assim, de 4 metros, assim, né? Então nós vamos segurar porque ela não vai resistir, né? Porque a água já estava invadindo, né? E nós seguramos assim, ela tirou nós, foi lá. E aí a senhora conheceu seu marido aí? Ali, aqui, eu trabalhava na tingição. E ele faleceu aqui no Curtume? Caiu um pavilhão e se pegou embaixo. É verdade. Diz que ele esqueceu o relógio lá nas prensas. Tinha as prensas, sabe? São enormes, elas prensas, uns 30 mil quilos, aí, nos coros. E ele disse, eu esqueci o relógio lá, e ia entrar outro turno, já tinha entrado. E ele disse, talvez vai extraviado, ele foi lá pegar o relógio, veio, quando ele cruzou assim na calçada, desabou a parede. Né? E o Padre Corso, então, falou para o pessoal, diz, olha, vocês não se assustem, que essas coisas não vão mais acontecer. Eu vou dar uma bênção e não vai mais ter temporal igual a esse que houve. Carlo Termignoni teve 5 filhos, Luiz, Pepe, Tito, Aldo e Hélio. Todos trabalharam nas empresas do pai. Em 1939 e 1941, os 3 filhos mais velhos, Pepe e Tito, regressando da Europa, onde se especializaram em química e curtimento, e Luiz, formado em contabilidade e direito na Itália, entram nos quadros da administração da empresa. Mais tarde, os 2 filhos mais jovens, Aldo, responsável pela filial de São Paulo, e Hélio, que atuava entre os setores comercial e industrial, tendo estudado química aplicada à indústria coreira nos Estados Unidos, também começaram a atuar na empresa. Neste período, o Curtume deu trabalho a muitos italianos que deixaram a Europa em razão da Segunda Guerra Mundial. A senhora conheceu o Sr. Carlos Termignoni? Imagina a dona Janita vinha de Porto Alegre, ele, o seu Carlos. Então o chefe de sessão, que sabia que o seu Carlos vinha, mandava fazer limpeza, limpar por tudo. Ó. Todas as sessões. Verdade. Ele era um senhor calmo, muito calmo, um senhor que dava adeus a qualquer pessoa, qualquer tipo de pessoa, preto, branco, ele não tinha distinção. Ele foi uma pessoa muito querida, que eu tinha ele como meu pai. 7h30 ele estava de pé, prontinho para ir para o Curtume. Ele ia ao Curtume a pé. Tinha 3 cachorros e ele tinha um que ele era muito, muito ligado a esse cachorro, que o nome dele era Piro. Ele enrolava um papel num plástico e botava na boca do Piro.
o Piro e a cooperativa, que ainda existe a casa da cooperativa. E ele chegava e entregava o bilhete para Ivone Andreghetti. Aí ela abria e ela aprontava as compras e eu ia buscar. E todos gostavam dele porque ele era uma pessoa organizada. Assim, não tinha nada em desordem. Ele passasse, ele via uma coisa que estava um pouquinho fora, assim, né? Não estava como ele achava que devia, ele falava, ou então ele mesmo chegava e pegava as coisas e colocava. Então, mas falava para as pessoas, para os filhos, então eles faziam, mas ele é quem caminhava na frente. Tudo que era feito, ele estava a par de tudo. Mas Deus me livre, era uma excelente pessoa. Eu gostava dele quando chegava na Alberto Bino, que tinha filial lá, né? Porto Alegre. Tinha adoração pro velhinho, porque ele estava bem velhinho já. O seu Carlos era uma pessoa muito disciplinada, né? Ele tinha o lazer dele, que era a caçada, mas ele não descuidava, em hipótese alguma, do trabalho, né? E então o pai comenta que muitas vezes eles saíam no domingo à tarde lá do campo onde eles iam caçar, e muitas vezes chegavam tarde, na madrugada de domingo para segunda, em função até do local ser longe, e as estradas não eram tão boas que nem são hoje, então muitas vezes demorava 5, 6 horas, até mais para voltar a Guaporé. Então de manhã cedo, quando tocava a sirene para o pessoal entrar, ele já estava lá, era o primeiro a chegar na porta esperando os funcionários. Então mostra que realmente era um cara que tinha uma disciplina muito grande com o trabalho. Agora, o velhinho se precisava, se um filho se atrasava, me disseram para mim, o pai do Tremignone, Carlos Tremignone, disse que ele trabalhou, sim, também ele, não sei o que ele fazia no escritório, acho, né? Depois ele viajava para a Itália, até ele morreu em alto mar, né? Que se um filho dele se atrasava, ele também dava um gancho. Ele era bem exigente, também. Você vai casamento mais cedo. Me disseram, eu não vi, né? Seu Carlos era um homem muito determinado e objetivo. Quando ele queria uma coisa, ele sabia o que ele deveria fazer. E todos respeitavam ele. Respeitavam porque tudo que ele pensava e ele realizava dava certo. Quando os filhos, mais tarde, começaram a trabalhar com ele, se reuniam, ele expunha os seus objetivos, os filhos escutavam, e havia muita harmonia, nunca havia discussão entre eles. Eles respeitavam muito o pai. Ele era acessível, apesar de parecer sério, e todos o respeitavam muito. Com os netos, principalmente, apesar de toda essa seriedade nos negócios, ele era muito carinhoso e muito humorista. Ele era de ler bastante. Ele não era de futebol, ele não era metido em política, ele era o jornal e caça. Em fevereiro de 64, o seu Carlos foi para a Itália, que ele achava que seria a sua última viagem à Itália. Ele ia visitar a irmã, que ele já não via há muito tempo. Quando ele chegou na Itália, foi de navio. Quando ele chegou na Itália, naquela emoção da chegada, da visita da irmã, ele se sentiu mal. Teve um problema de coração e foi para um hospital. Ele ficou 8 meses na Itália, sempre em tratamento, porque ele não tinha condições de viajar para o Brasil. Quando os médicos liberaram ele para fazer a viagem, ele estava com um filho tinha ido com ele, o Aldo, que mora em São Paulo, tinha ido com ele e ficou esse tempo todo lá. Voltou com ele de navio. E no navio, já no segundo dia, ele faleceu. Ele foi dormir, quando encontraram ele estava com um livro, estava lendo, dormiu lendo. Essa viagem durou 15 dias. Nelson Frison, quem trouxe ele do Santos para... Quando ele chegou em Guaporé, era umas 7 horas mais ou menos da noite, 7h30. Então, eu e o falecido Eliano Nardi ficamos responsáveis para não deixar entrar ninguém. Porque ele chegou na expedição e lá foi descarregado o caixão. E só tinha os padres do seminário e nós
até que a prefeitura ajeitasse o caixão para levar para cima. Aí soube a notícia que ele faleceu em alto mar. Aí eu me preparei para buscar ele, né? Aí o Tito disse, olha, pega o meu auto, vai com o meu auto. Porque fui sozinho buscar ele lá. O que aconteceu? Lá eu tive que arrumar uma Kombi, porque o caixão veio lacrado, de chumbo, pesado, barbaridade. Arrumei uma Kombi. Fizeram o serviço certo, né? Então, aí tive que vir com os fiscais, 2 fiscais, acompanhar até Guaporé, para acreditar que era ser inteirado em Guaporé mesmo, né? Aí vieram comigo os fiscais. O senhor levou o seu Carlos para Santos, tomar um navio para ir para Itália e foi buscá-lo quando faleceu. E aqui ele foi enterrado. Quando nós chegamos pelo Rio Carreiro e daí até a prefeitura, onde ele estava sendo aguardado. Ele foi velado na prefeitura. E foi enterrado em Guaporé, como ele queria que fosse enterrado. Eu me lembro quando nós chegamos no Curtume, aí o Romeu Lunardi mandou nós de volta, porque disse que tinha falecido o seu Carlos. Depois chegou a dona Joanita e ela falou para uma outra senhora, né? Italiano, ela falou, lei lasciato, ma per pouco tempo. E depois de um ano, um pouco faleceu a dona Joanita também. A dona Joanita, ela era uma mulher que gostava muito de ir assim no terreno dela, lá na casa, que a gente via, né, com sombrinha embaixo das árvores, embaixo dos pés de pêssego. Em 1963, 64, antes da Revolução, o pessoal aqui, o meu pai, o doutor Alceu Bordim, o seu Saúl Polita, o Cláudio Postal, eles montaram um aeroclube aqui em Guaporé e conseguiram, por intermédio lá da aeronáutica, um aviãozinho, um avião pequeno, né, para o pessoal aqui em Guaporé. Só que conseguiram o avião, só que não tinha um hangar para deixar o avião. E você deixar um avião assim, ao relento, não é indicado, né? E o pai comentou com o seu Carlos, olha, nós conseguimos um avião assim, assado, e nós precisaríamos montar um hangar para deixar esse avião, né? E o aeroclube, na época, o campo da aviação é onde é o autódromo hoje. Já tinha uma pista de terra ali, né? E aí o seu Carlos disse, não, seu Gilson, olha, o senhor pode mandar fazer o hangar lá, que quando ficar pronto, nós vamos colaborar. E aí, dito e feito, mandaram fazer o hangar lá. E aí, quando o hangar ficou pronto, o pai foi falar com o seu Carlos, e o seu Carlos pagou todo o hangar. Que era uma obra grande, não é um negocinho pequeno, né? Então você vê que, na realidade, o seu Carlos também tinha uma certa bondade com a comunidade, né? Calma, muito calma. Ele não xingava ninguém, mas ele sabia dominar a pessoa. Ele, em todo, só com uma palavra, 2 palavras, ele sabia tu compreendia o que ele queria dizer. Ele, quando viaja nas caçadas também, geralmente ia meu pai, o seu falecido irmão Lunardi, ele, o Pepe, o Tito mais de tudo, que era o filho dele. Na volta, ele, a primeira coisa, fazia as contas. Cada um tinha que pagar. Nada, não misturava uma coisa com outra. Gostava de caçar. Tinha uma porção de companheiros de Guaporé. Importou cachorros pointers da Itália. Quem tinha esses cachorros eram os tavernos. Quem ia junto, que eu me lembro muito bem, é o Romeu Lunardi. O Romeu Lunardi, inclusive, foi funcionário do Curtume por muitos anos. Então eu cuidava, ele me pagava para dar comida para as cachorras. Muitas vezes eu dava, muitas vezes me esquecia, só tempo do colete. Mas ele sempre me pagava porque ele dizia para minha mãe que tinha que pagar para incentivar, para não perder, olha a inteligência dele. E ele tinha botado uma criação de fazão. Então eu tinha uma lata
Porque o fazão come muito formiga. Uma pá botava dentro da lata para levar as formigas para os fazão. Muitas vezes eu fazia, muitas vezes esquecia. Eu estava contando para elas, né, que formaram de operários a Orquestra Guarani. Então eu vinha, me chamavam lá dentro para fazer tudo com o que precisava. Era um monte, os rapazes do escritório, tudo trepado nas escadas, pendurar. Ficava o salão, olha, que vinha gente de fora para ver. Como surgiu a Sociedade 1º de Maio? A senhora estava falando que foram os próprios funcionários que fundaram? Sim, foram os operários, os próprios operários. A senhora foi a primeira rainha do 1º de Maio. Sim, a primeira rainha. A eleição foi a coisa mais linda, porque tinha gente até sentada em cima das janelas, porque de tanta gente que tinha. A senhora estava comentando sobre os churrascos que faziam na Curtume. Como eram os churrascos? Churrasco, a maior parte, os terminiões gostavam de ir lá no fundo, lá no mato. Era muito bom. Todos os operários, família, né? Famílias. Era muito bom. Gente bastante. Era um ambiente familiar. Era muito bom. Depois aí o grupo não era tão grande os primeiros anos depois, então eles foram modificando. Então ali tinha mais gente. A senhora lembra do apito do Curtume? Mamãe, me empresta ele nos ouvidos. 30 anos, morando aqui na frente. Uns minutos antes da largada, ele dava o aviso. A gente não tinha que entrar e se preparar. Quando apitar o segundo apito, está pronto para trabalhar, né? Até um dia, um sempre se atrasava. Então ele disse, olha, tu tem que, quando apitou a última vez, tu tem que estar lá. E ele não caprichou, a taverna, quando ele botou a mão na ficha, a gente tinha fichário, né? Entrava e batia marcado a hora que entrou, a hora que sai, tudo, né? E quando ele botou a mão, apitou, ele pode ir para casa. Agora eu vou contar uma bem boa. Então não tinha muito serviço na nossa sessão lá, aí o chefe mandava quebrar ovos. Então a gente quebrava os ovos dentro de uma lata, e a gema de um lado e a clara do outro. E quando nós chegava ali para as 10 horas, nós tínhamos que fazer merenda, nós esquentávamos uma lata de água e largava dentro os ovos. A gente comia os ovos. Era divertido. Oh, meu Deus do céu! Lembranças. Então, o que acontecia? Nós tínhamos que comprar as ferramentas. Tinha que comprar alicate, torquês, martelo, enfim, um monte de coisa. Só se recebia as formas para montar o calçado. E a gente trabalhava por tarefa, recebia uma dúzia, 2 dúzias de peças de calçado e se montava. Era a produção de chinelos colonial, porque se vendia muito, tinha muitas lojas coloniais aqui perto. Eu tenho guardado uma alicate, uma torquês e um martelo. Eu tinha 12 anos, mais ou menos, e fizeram greve lá na chinelaria. Desceu lá, tinha uns 30, 40 que trabalhavam, né? Fizeram uma greve. Desceram todas, porque era no 3º andar. Desceram todos e vieram ali no 1º andar, que era a expedição de calçados. Tinha uma senhora, Itália Andreghetti, ela era responsável. Aí desceu todo o pessoal ali, né? Vamos fazer greve porque estão pagando muito pouco. Desceram todos lá embaixo, né? E eu, piazote, curioso, desci atrás também. Quando cheguei lá embaixo, o capataz disse, o que tu quer aqui, guri? Te manda de volta. Eu me lembro que eu subi a escadaria 1000 de volta, do susto que eu levei. E tem outro fato interessante. Um que não está mais entre nós. O Bruno Ross. O Bruno Ross começou a vida dele no Curtume Termione, como mecânico. Tinha muito rapaz que vinha, tinha muito rapaz aqui dentro, né? Casamento deu pelo amor de Deus. As moças tinham tudo, se encontravam os namorados,
Aqui, namorados, baile, altro que agora. Começamos a namorar lá dentro do Curtume. Eu tinha 13 anos quando comecei a trabalhar e ele tinha 15 para os 16. Era comum, porque o estudo naquela época não era importante. O importante era o trabalho e o rapaz fazer, sei lá, um pé de meia, como diz um capital, né? Formar uma família e continuar trabalhando. E no começo ele não era meu chefe, mas depois ele foi meu chefe. E a gente trabalhava na tingição e tinha que produzir tantas peles, né? Senão eles passavam um traço e o nome da gente ficava abaixo. E tinha uma senhora que tinha ficado viúva e era muito pobre. E aí eu levava merenda para ela, mas ela não conseguia produzir, fazer. E ele tirava os coros que eu fazia e passava para ela não ser rebaixada, né? Para ajudar ela, quer dizer, me prejudicava um pouco, né? Mas ajudava a colega para ela estar bem na vida. Quando não atingia a produção, às vezes então essa pessoa era meio a desmerecer, até o sujeito manda embora. Então eu precisava ajudar a outra, que também era pobre, no caso, então contava a produção daquela outra, e lá na tabela aparecia. Então eu tirava 2 varas dessa aqui, 2 daquela e dava para outra, para ela também atingir a produção. Eu tinha pena dela, né? Como é que fica, manda embora uma pessoa? Então eu roubava um pouquinho dessa, um pouquinho daquela e ajudava a outra. Já no início dos anos 70, o Curtume passaria por séria crise, devido a diferentes fatores, encerrando assim a administração da família Termignoni. Em 56 anos de funcionamento do Curtume guaporense, sob a administração dos Termignoni, surgiram 30 novos empreendimentos industriais, entre médios e grandes, fundados por antigos sócios, funcionários e técnicos. No seu auge, o Curtume Termignoni foi uma escola para muitos profissionais do setor que se espalharam pelo Rio Grande do Sul e levaram sua contribuição ao comércio ligado ao ramo. A empresa foi vendida em 1975 para o Grupo Berger, que em 1989 enfrentou sérias dificuldades econômicas. Após cerca de 15 anos de atividades, o Curtume Sulberger fecha suas portas. Dá muita tristeza, muita. Pelo amor de Deus, deve ser assim. Por que será que foi tudo a monte desse jeito? Que a gente não sabe por quê. Nós que trabalhamos, né, operárias, a gente não sabe por que terminou assim. Com a morte do seu Carlos, os filhos assumiram. Mas acontece que cinco filhos tinham características diferentes, não é? Então cada um pensava de uma maneira, tudo isso. É muito difícil depois de uma pessoa tão objetiva e tão empreendedora como o seu Carlos ser substituído por 5 filhos era uma coisa difícil de coordenar. Mas foi indo até um determinado ponto, foi muito bem. Só que chegou num ponto que o Curtume precisava renovar o seu maquinário. As máquinas estavam defasadas e o governo não oferecia crédito para máquinas. E isso trazia muito problema para a produção, porque os coros nem sempre eram tão bem feitos como deveriam ser, porque precisavam de máquinas novas. Aí começaram os problemas. Até em Franca nós chegamos a ir lá. E todo mundo se interessou para comprar. Porque viram o produto, né? Que o produto do Termignoni era bom. Mas eu não posso compreender. Não foi só o Curtume guaporense, não. De uma maneira geral, os curtumes todos sentiram. Foi uma fase difícil para todos os curtumes. Os grandes curtumes também fecharam, alguns faliram, né? Como o Curtume Carioca, que era o grande curtume do Rio de Janeiro, o Franco Brasileiro de São Paulo, o VAC de Esteio. Acontece que os frigoríficos começaram a fabricar, a produzir o couro wet blue,
Que antes o couro ia para o curtume salgado, cru, o couro cru. E era feita toda a produção, desde o começo até o acabamento final. A partir de um certo momento, os próprios frigoríficos já ficavam processando o couro wet blue, que passava pela... Tiravam a pele e depois passavam a primeira camada de cromo, e o wet blue porque ele ficava azulado. Daí veio o nome. Então o curtume ficou com uma produção menor. O trabalho do curtume era do wet blue para diante, para a produção final. Mas o governo passou a incentivar a exportação do wet blue. Então era exportado o couro semi-acabado e vinha o couro pronto do exterior. Isso trazia muito problema para todos os curtumes. Por isso que foi um problema grande para todos os curtumes, não só o guaporense. Nunca mais fui lá. Já tenho pena de ir lá. O que o senhor sente quando o senhor vê? A gente dá só tristeza, né? Tristeza. A gente sente tristeza, né? Porque lá, a gente praticamente, eu convivi, fiz minha vida lá dentro, né? Então todo mundo sente, quem trabalhou lá sente tristeza porque a gente gostava daquilo, né? O curtume está numa fase muito complicada e os Berger, do curtume Berger, se interessaram pela compra. Porque, pelo que eu sei, que o meu marido falava, eles tinham uma fábrica de calçados em Caçador e o curtume deles, que era pequeno em Roca Salles, não conseguia suprir a fábrica com couros. Então, o interesse deles era comprar o curtume porque iam fabricar muito couro, tinha capacidade para muito couro. Eu lembro muito bem porque eles foram na minha casa, eu presenciei tudo isso, né? Quando meu marido voltou, tinha terminado o negócio, ele disse, olha, eu estou ambivalente, eu estou me sentindo muito triste porque é a história da vida do meu pai e da nossa vida. Mas ao mesmo tempo eu me sinto feliz porque eu sei que o curtume não fechou e os empregados não foram despedidos, o curtume não faliu, ele passou para outras mãos. Então, o meu consolo é esse. Hoje existe um projeto de revitalização daqueles prédios e vão fazer um memorial sobre a história do curtume, dos operários. O que o senhor acha dessa ideia? Seria a coisa mais linda do mundo, né? Eu acho que isso é muito bom, porque, sabe, as pessoas passam ali, quanta gente que diz, ai, que pena, que dó que dá ver tudo isso aí caindo, apodrecendo. A gente trabalhou com tanto amor e agora vê isso aí tudo destruído. Então isso vai ser muito bom. Como assim, erguer a vida de muitas pessoas, né? Porque isso aí é como alguém que está morrendo ali, está agonizando. Muito boa, porque isso merece o prestígio de Guaporé, porque Guaporé tinha muita gente que trabalhava lá. Me recordo tudo de idade, o Ernesto Fredo, trabalhar com aquele revólver, puxar aquela lenha no meio daqueles matos, era sofrido, sabe? Não era brincadeira. Ernesto, Rafael Rustirola, Augusto Rustirola, Cavagnoli, toda essa gente já de idade, né? Trabalhava tudo com amor no curtume. Que fica como digamos, uma recordação de uma época de Guaporé. Eu até estava pensando que se iam demolir tudo isso aí, né? Que seria Para dizer que eu te falei que eu fui lá, deu uma entrada lá e não consegui. Mas tive que voltar para casa porque eu não fui até a entradinha aí, ver onde tinha o gerador, na mecânica, eu fui. Passei lá onde tinha a balança. Então eu vi, não tem mais nada, tiraram tudo que puderam. Eu acho que isso é uma ideia fabulosa. Nossa, uma ideia, eu creio, tanta gente que trabalhava nessa teneria. Seu avô, que foi foi o fundador do Curtume Terminone, que foi um homem de uma excelente visão. E esse deu trabalho a muitas gerações de gente em Guaporé. Quando cheguei em 52, o Curtume era a cidade de Guaporé vivia praticamente ao redor do Curtume, era a maior indústria que tinha. Então, acho muito bom segurar alguma coisa de recordação
Para se lembrar para as futuras gerações que ali começou praticamente o Guaporé. Esse projeto de revitalização eu acho maravilhoso, é uma coisa que eu nunca me conformei, é de ver o Curtume abandonado daquela maneira, todos aqueles prédios, que eu sei o que custou para o meu sogro para construir, o meu marido, todos os meus cunhados trabalhando lá dentro, e quanta gente, o Curtume todo, aquele bairro inteiro trabalhando lá dentro, para eles também tem um significado. Eu convivi com toda essa história, então para mim também era muito sofrido. Então, saber que a prefeitura está revitalizando Caminhos de Guaporé, que levantou essa questão, para mim foi maravilhoso. Eu acho, novamente, maravilhoso.